Bem, que era um Estado socialista, vou lembrar que deixou de existir em dezembro de 1991. Mas eu passo ao professor Vinícius. Como é de evitar de a gente cair no neocolonialismo do século XXI? O que nós temos de fazer na sua leitura? Nós precisamos de estratégia, de um projeto que se sobreponha a questões partidárias. Pode parecer um lugar comum falar isso, mas é quando que o Marcos Vinícius falou sobre a China, né? Aqui um pouco de ironia, mais do que talvez um socialismo com características chinesas, nós temos o que? Um capitalismo com características chinesas. E numa outra leitura, respeito muito a literatura que descreve dessa forma o sistema chinês, pensar que a China é um capitalismo de Estado que de alguma maneira deu certo. Em grande parte em função dos seus legados imperiais, que são aí muito anteriores ao surgimento da China comunista. É a China de 5.000 anos, de 5 milênios, que está ressurgindo depois do chamado século de humilhação, em que ela foi ali loteada pelas potências ocidentais, Hong Kong ficou com os britânicos, todas essas questões que ainda não foram inteiramente resolvidas sob a perspectiva de Pequim, só serão resolvidas quando Taiwan for reincorporada, que é outra questão aí muito delicada que pode desencadear um conflito em escala mundial. Mas especificamente sobre o Brasil, precisamos de estratégia justamente para agregar mais valor. E isso passa justamente por identificarmos o que? Nichos de mercado em que ainda é possível competirmos. Não é possível nós pensarmos, estava vindo aqui no caminho, estava ouvindo rádio, uma outra emissora, em que alguém ali falava a questão dos semicondutores, por exemplo. E foi feita uma pergunta, mas por que a gente não entra em semicondutores? Talvez a gente esteja muito atrasado em termos de know-how, de formação de mão de obra para entrar nisso, mas por que não aperfeiçoar ainda mais, por exemplo, a nossa indústria aeronáutica? Ela é tão forte que ela ficou de fora do tarifaço, porque ela também está integrada, o que é raro no Brasil, a cadeias globais de valor que não estão se encerrando, não estão sendo fechadas, mas estão sendo reconfiguradas, não mais sob regras multilaterais. A OMC me parece que é game over, infelizmente, mas nós temos o quê? Temos ali acordos bilaterais, que é justamente isso que o Brasil demorou a despertar para eles, mas que agora está correndo atrás. Mercosul, União Europeia, a ampliação do acordo com a Índia também é um outro mercado, não é Sudeste Asiático, mas é Sul da Ásia, né? Tem ali uma classe média, hoje cresce mais do que a China. Então pensar para onde a gente pode vender e o que a gente pode vender com maior agregação de valor, senão de fato nós ficaremos numa relação neocolonial, concordo plenamente. O Brasil, acho que ali no começo dos anos 2010, principalmente o governo Dilma, isso continuou no Temer e no Bolsonaro com uma visão muito, vamos apenas ser pragmáticos, aproveitar o momento inicial. Interessante que isso começou num governo à esquerda, né? A Dilma mais à esquerda do que o Lula, e numa visão ali em que nós fomos feitos de periferia da China. Hoje me parece que pelo menos a visão começou a mudar, estamos longe do ideal, mas iniciativas como, por exemplo, o Nova Indústria Brasil. Não é perfeita, mas é um caminho para pensarmos nisso e, claro, isso depende o quê? De continuidade, independentemente de quem venha a ser o presidente após 2026. E só um último ponto, essa continuidade só é possível se tivermos o quê? Burocracia comprometida com o desenvolvimento do país. Essa é, segundo vários estudos comparativos, a fórmula não só que levou a China ao sucesso, mas o Japão, a Coreia do Sul. A gente adora comparar Brasil e Coreia do Sul, né? Tem essa obsessão, porque faz até sentido, até os anos 80, a gente era ali lado a lado com a Coreia do Sul. Aí abriu o quê? A boca do jacaré. A Coreia do Sul com índices de produtividade, educação estratosféricos e nós aqui relativamente estagnados. Só que a Coreia do Sul é minúscula, ela não é um estado federado. Nós não temos ali o desafio ainda de lidar, por exemplo, com interesses de oligarcas, interesses de grupos específicos que acabam travando o desenvolvimento da nação. O grande desafio que nós temos nesse processo é fazer esse projeto de maior inserção e melhor inserção no cenário internacional num contexto democrático, que gera o quê? Dissenso e, claro, controvérsia. Como equilibrar isso? Ainda nós não encontramos, mas devemos encontrar de modo a termos o quê? Mais chances de sobrevivermos nessa era de grande competição entre China e Estados Unidos. O professor Vinícius está falando, é bom aqui que é um problema que a gente pensa, o que é raro. Não dá para ter respostas prontas. Ele levantou algumas questões interessantes para comparações absolutamente indevidas.
Eu estive olhando, estudando rapidamente a Coreia do Sul, claro, a Coreia do Norte já é mais complicado. A Península Coreana é muito pequena, né? E você que nos acompanha tem de lembrar que o Japão foi uma potência expansionista no começo do século XX, vencendo a Rússia em 1904, 1905, depois em 1910 invade a Península Coreana e fica lá até 1945, faz um terror ali, massacra os coreanos, proíbe a língua coreana, proíbe os nomes coreanos, seu, meu, nosso, nós tivemos de mudar de nome. 200 mil mulheres foram chamadas mulheres de consolo para os soldados do exército japonês, e depois, quando termina a guerra, você fala, agora vem a paz. Não, veio a Guerra da Coreia até 1953 e muita tensão. E em seguida, no caso da Coreia do Sul, regimes ditatoriais, até mais recentemente, que chegou à democracia. Então, nós estamos falando de um país que tem uma história muito mais complexa do que a nossa, num curto espaço de tempo, muito pequeno, e que fazer comparações, é claro que eu gosto de comparar Seul e São Paulo, o que eles fizeram nos rios de Seul e o rio Tietê, mas são coisas um pouco diferentes. Inclusive o Seul fica bem na fronteira com a Coreia do Norte. Eu imagino o que é viver em Seul, tendo como vizinho ali, tão perto da Coreia do Norte, e um simpático dirigente que tem lá na Coreia do Norte, que pode logo mandar um foguete, um míssil na cidade onde você mora. Então é necessário ter cuidado nessas comparações. E para concluir, porque eu falei demais, vou passar para o professor Marcos Vinícius.